Sofrimento, isso é uma palavra que nos dá um pouco de medo, repulsa, tantos outros sentimentos que podem vir à tona no seu coração quando a gente fala sobre dor. Esse mês, ou os próximos, este e os outros 3 domingos, nós vamos falar sobre essa temática. Eu confesso que era um tema que já estava na minha agenda desde o ano passado, pregar esse assunto. Mas sabe quando o assunto vai apertando você de todos os lados, e você diz assim, eu vou pregar outra coisa, eu vou inserindo outro tema, e aí esse que é um assunto tão complexo, tão delicado, eu fui deixando, até que chegou um momento que eu disse assim, não, eu vou ter que abordar esse assunto. E então eu levantei alguns livros, orei e tenho buscado em Deus entender um pouco sobre esse assunto que é tão difícil. Deixa eu passar mais ou menos para vocês como é que vai ser a partir de hoje e os outros domingos que nós vamos falar sobre esse assunto. Para a gente falar sobre por que sofremos, eu tive que pensar em alguns assuntos. Obviamente eu não vou conseguir tratar de todo o assunto, não é? Seria muita petulância minha querer tratar de todo o assunto apenas em 4 domingos. Então eu tentei trabalhar alguns temas dentro desse assunto que eu acho que são pertinentes para nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do sofrimento. Como é que tudo isso começou? Onde é que começou esse negócio da humanidade sofrer e sentir dores por conta da vida que vive? Na semana que vem, nós vamos falar sobre o tema quando a dor é mortal. Sabe quando a gente sente aquele tipo de dor na nossa alma, no nosso coração, que ele aperta, sufoca o nosso peito, e a gente tem a nítida impressão de que essa dor que a gente sente vai conduzir a gente para a sepultura? É dessa dor que eu quero falar semana que vem. Quando a dor, ela é mortal. No dia 13 de novembro, um outro domingo, nós vamos falar sobre descobrindo uma razão para viver no meio do sofrimento. Porque o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente passa por uma angústia, uma das primeiras orações é dizer assim: Deus, encerra logo esse negócio, acaba logo com isso. Ou então você diz assim: eu não consigo entender uma razão, eu não consigo entender um propósito para eu estar vivendo essa situação. Tem gente que diz assim: você não tem que perguntar por quê para Deus. Já viu isso daí? Desculpa, eu não concordo. A gente tem que perguntar, sim. Pode perguntar para Deus por quê. Você pode dizer para Deus: Deus, até quando? Essa é uma oração do Salmo 13. Porque é intrínseco ao homem perguntar as coisas. É intrínseco da gente a gente querer conhecer o ambiente que a gente vive e as coisas que estão ao nosso redor. O que Adão fez antes da queda? Ele interagiu com Deus, com a criação, e começou a gerenciar, a cultivar a terra, porque está na gente isso. Então quando vem um sofrimento, algo terrível para se viver, a gente tem que dobrar o joelho e dizer assim: Deus, eu preciso agora descobrir uma razão para viver no meio dessa dor e desse sofrimento que eu estou vivendo. Essa vai ser a terceira mensagem da série. E no dia 20/11, que é a última mensagem da série, nós vamos falar sobre o alívio na dor.
o bálsamo. Tem bálsamo. Tem alívio para as nossas dores enquanto a gente vive nesse tempo tão conturbado, nesse mundo tão complexo. Eu espero que essa seja uma caminhada de cura. Eu espero que essa seja uma caminhada de restauração. E eu espero que essa seja uma caminhada onde a gente possa entender algumas coisas nas nossas vidas. E sabe, pode ser que algumas delas você não venha entender. Pode ser. E se você não entender? Se você não entender, você então vai pelo menos compreender que há um Deus que, ainda que não lhe dê respostas para tudo, diz para você: a minha presença com você lhe basta. Eu sei o que você sente, eu me importo com o que você sente, e eu estou aqui. Pode parecer não suficiente para nós, mas à medida que você começa a descobrir que nós estamos falando de um Deus que não tem essa barba branca, grande, sentado num trono lá em cima, mas que se vestiu de homem, andou na nossa terra e foi para a cruz do Calvário e sentiu pregos furarem as suas mãos e apanhou, e sabe o que é sentir dor? Quando você entender isso, então você vai ser capaz de compreender que dor alguma nessa terra, dor alguma nesse mundo é maior do que a glória que Ele tem para te dar. E a minha última expectativa, a gente não pode entrar com expectativa, mas a gente também é humano e a gente carrega ela. Minha última expectativa nessa série é que, ao chegarmos no final dela, nós possamos nos tornar mais maduros. Essa é a minha real expectativa. Já disse isso várias vezes. Deus não nos coloca numa bolha e nos protege do sofrimento e da dor. A dor vai bater a sua porta hora ou outra. E quando ela bater, eu espero que você seja um cristão ou uma pessoa madura. E essa maturidade nós vamos encontrar no Evangelho e no poder do Espírito Santo. Vamos orar por essa caminhada de 4 domingos. Se você está sofrendo com alguma coisa, eu peço para que agora você ore ao Senhor e diga: Deus, me ajude a caminhar, me ajude a conhecer o Senhor, me ajude a ver o Senhor no meio da minha dor. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus e nós nos curvamos diante de Ti. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essa caminhada, que essa trajetória que nós vamos ter aos domingos, pensando um pouco sobre o assunto do sofrimento e da dor, que de alguma forma, Deus, o nosso coração seja atraído até o Senhor, que o nosso coração seja conduzido até o Senhor, e que possamos encontrar descanso para as nossas almas em Ti. Faz isso em nós, e que o Senhor possa nos conduzir à maturidade, para que, quando o sofrimento bater a porta da nossa vida, nós, de alguma forma, possamos estar prontos para abraçar o nosso sofrimento e a nossa dor. Faz esse milagre na nossa vida. Isso é um milagre. Faz esse milagre em nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler os versículos 16
e versículo 17. E a mulher disse, ou seja, Deus dizendo à mulher, e Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Eu vou ler o 18 e 19. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ninguém quer sofrer na vida. E de alguma forma todo mundo foge do sofrimento. Todo mundo foge da dor. A gente vive hoje numa sociedade, a gente vive num tempo onde o dinheiro e a tecnologia, eles estão aí para entreter as pessoas e mantê-las de alguma forma longe da dor. A nossa sociedade coloca o dinheiro e a tecnologia como um meio, um analgésico à nossa dor, para que também que de alguma forma a gente não venha sentir a dor, a gente não venha perceber as nossas perdas, e que de alguma forma também ou o dinheiro ou a tecnologia possa também nos afastar das angústias dessa terra. E aí a tese é a seguinte: o mundo diz mais ou menos assim: olha gente, o nosso mundo está muito difícil de se viver, o nosso mundo assusta, então já que o nosso mundo nos assusta, vamos nos afastar do mundo para a gente poder ficar seguro. E aí os contornos da nossa vida vai tendo essas características. A gente quer passear no shopping center limpinho, cheirosinho. A gente quer andar na rua bem seguro. A gente não quer ser roubado na rua. A gente quer poder usar o celular sem que ninguém passe de bicicleta e tome o celular da nossa mão. A gente quer andar na rua de carro e não ter acidente algum. A gente quer viver uma vida que não tenha ameaças. A gente quer ter ainda, viver todas essas regalias com muito dinheiro e com muita saúde. Porque se a gente também não tem saúde, a gente não pode usar o dinheiro que a gente tem. O grande problema é que nenhuma pessoa escapa, porque nós somos surpreendidos pela dor, ou surpreendidos pelo sofrimento, sem que ao menos a gente diga assim: espera lá, não estava nem preparado para te receber, espera um pouquinho, deixa eu me preparar. A gente é atingido mesmo correndo do sofrimento. A gente é atingido mesmo fazendo de tudo para evitar que o sofrimento toque a nossa vida. E aí, a gente fica doente, a gente perde pessoas, nós perdemos pessoas, nós vivemos angustiados, acabamos por tomar remédios para dormir, depressão nos atinge, dor, sofrimento, histórias que a gente queria apagar da nossa vida e a gente não consegue. Sonhos que foram ralo abaixo. E aí vem algumas perguntas. Por exemplo, por que disso tudo? Ou a gente faz assim: Deus, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo dentro do cronograma. E por que isso está indo tão mal na minha vida? Eu fiz tudo tão certinho, e por que eu estou sofrendo consequências dentro daquilo que eu não esperava isso? Ou então a gente olha para o céu e a gente diz assim: Deus, onde é que você está no meio disso tudo?
Mas eu queria chamar a sua atenção para uma pergunta especial nessa noite. A pergunta é: como é que começou na história da humanidade? Como é que começou na história da raça humana esse negócio de sofrer? Onde é que isso começou? E para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu escolhi o texto de Gênesis 3 porque é o início do negócio. Porque de alguma forma Gênesis 3 aponta para nós como é que o sofrimento tocou na raça humana. Eu li os versículos 16 até o versículo 19. Deixa eu tentar contextualizar para você o que está acontecendo no capítulo 3 como um todo. Deixa eu tentar contextualizar para você o que está acontecendo até o versículo 16. No capítulo 3, a gente encontra homem e mulher vivendo no jardim de Deus. Veja, o jardim do Éden é um jardim de Deus. Mas no capítulo 3, no jardim de Deus, vejam a petulância. Homem e mulher querem viver no jardim de Deus sem Deus. E por que eles querem viver no jardim de Deus sem Deus? Porque eles preferiram ouvir os conselhos ou o conselho da serpente do que ouvir o conselho de Deus. Qual foi o resultado? Eles olham para Deus e dizem assim: Deus, o jardim é muito bonito, o projeto que você tem para a humanidade é muito bacana, tudo é muito bom, o Senhor disse que tudo que você fez é muito bom, de fato é tudo maravilhoso, inclusive eu e Eva, então nem se fala, né, Deus? Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente quer dar um tom, a gente quer dar um toque de humanidade nesse jardim. Aliás, Deus, a gente quer dar um toque de humanidade na nossa vida. Então, a gente vai conduzir a rédea agora. O Senhor startou o negócio, agora com a gente. Deixa que a história da humanidade agora segue comigo e segue com a minha mulher. Sentimento de emancipação, um sentimento de autodomínio. Esse é o sentimento que estava em Adão e Eva, e é o sentimento que está em mim, que está em você todos os dias. Por conta dessa decisão de Adão e Eva, a raça humana sofreu a dura consequência do pecado. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. O tema do pecado também hoje é um tema também muito complicado. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, as pessoas vão falar que pecado é um discurso manipulador da religião. Não se tem pecado. O que se tem hoje são preconceitos. Não é pecado, é preconceito. E se você insiste em falar sobre pecado, as pessoas vão responder para você dizendo: não, isso é um discurso manipulador, você está querendo me levar e me conduzir para a sua religião. Eu preciso dizer para você que infelizmente não é discurso manipulativo. Querendo você ou não, nós vivemos num mundo onde as consequências do pecado foram enormes. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus tem uma conversa com os dois. E nessa conversa com Adão e com Eva, Deus começa a deixar claro algumas coisas. Deus começa a deixar claro algumas questões para os dois. E dentre elas, Deus começa a falar agora sobre um assunto que Adão e Eva não estavam esperando. Deus, nessa conversa com Adão e Eva, diz assim: agora vocês vão entender um pouco o que significa sofrimento. Deixa eu explicar para vocês o que é o sofrimento. Vejamos então os versículos 16 e os versículos 17. Inicialmente Deus começa a falar com a mulher. E aí, basicamente, o recado que Deus dá para a mulher é o seguinte: Ele diz: olha, mulher, você vai sofrer a frustração das relações naturais que você desenvolver. Primeiro, Deus olha para ela e diz assim: a primeira dor que você vai sentir vai ser na maternidade. O fruto da relação de amor, ao invés de ser um fruto onde você vai sentir tranquilidade e alegria, você vai sentir alegria, mas você vai sentir dor.
Então eu vou multiplicar a dor da sua gravidez e a dor do parto. Quem é mulher aqui, sabe o que é que Deus aqui está dizendo. Eu nunca saberei. Eu vi o nascimento da Paola em parto normal. E quando eu vi, eu disse assim, a mulher tem que ser guerreira mesmo, meu amigo. Por quê? O homem, quando sente uma febre, UTI. Então Deus está dizendo, olha, a primeira dor que você vai sentir vai ser em relação a algo majestoso. Você vai sentir muitas dores no parto. Segunda dor que você vai sentir vai ser com o seu marido. É na sua relação conjugal. E Deus diz assim para ela, o seu desejo será para com o teu marido. E aí há duas guerras de interpretações aí. Você encontra um primeiro grupo que diz assim, esse desejo é o desejo sexual que a mulher vai ter pelo seu marido. E ela vai estar presa a isso. Mas há uma outra ala de interpretação dos teólogos que eles dizem que esse desejo é o desejo de governar. É o desejo de dominar o marido. Aí vocês brigam, hein? Aí vocês perguntam para o marido o que é que ele vai dizer. O desejo de dominar e de governar o marido. E aí o que é até cômico é que Deus diz logo em seguida, mas o teu marido é que vai dominar você. Não é? Depois de Deus dar essa introdução para Eva, Deus vira os olhos agora e fala com Adão. Versículo 17. Primeira coisa, Deus diz assim para Adão, olha, você vai sentir agora sofrimento no trabalho. Porque você vai enfrentar sérias dificuldades e você vai ter que ralar muito, você vai ter que suar muito para conquistar a sua sobrevivência. Você agora vai estar numa selva e você vai ter que ralar demais para sobreviver. Segunda coisa que Deus pontua como dor e como sofrimento, e aqui eu digo que é a maior de todas. No versículo 18, Deus fala sobre a morte. E Deus diz assim para Adão, do pó veio e ao pó você vai voltar. E aí quem perdeu pessoas próximas, sabe também do que é que eu estou falando. Mas aí você pode dizer assim agora nessa noite. Ok, pastor? Dor na gestação, no parto, relação conjugal ou nas relações interpessoais, a gente pode desdobrar, no trabalho, ok. Mas pastor, me diz uma coisa, esses tipos de sofrimentos, ou esse sofrimento, eles não respondem perguntas do tipo, por que uma mãe cria sozinha os seus filhos, depois de sepultar um marido tão jovem, que morreu com câncer? Pastor, isso que você disse a respeito de Adão e Eva, também não responde a uma pergunta, por exemplo, por que um tsunami invade a terra e dizima milhares e milhares de pessoas? Também não responde a pergunta, por que uma criança tão bonita nasce e alegra a família, e depois de 2 anos, essa família perde a criança, e como se essa criança fosse tomada pela morte da família. Pastor, essa abordagem a Adão e Eva não responde à pergunta por que tem tanta gente passando fome nessa terra. Por quê? Por quê? Por quê? Uma expressão no versículo 17. É importante para a gente começar a perceber essas perguntas que são inquietadoras. Deus, quando olha para Adão, ele diz algo muito interessante para Adão. Ele diz assim,
Maldita é a terra por tua causa. Como é que a gente tem que avaliar essa frase de Jesus? Bom, primeiro nós temos que avaliar essa frase num contexto imediato. O que eu chamo de contexto imediato? Aquele contexto onde Deus estava falando com Adão. Tem um contexto imediato. O contexto imediato é o seguinte: Deus estava dizendo para Adão, imediatamente, que olha, a terra vai ser maldita por tua causa, porque o solo, a terra, o chão que você planta agora, você só não vai colher o fruto dela como você colhia antes, porque antes era tudo maravilhoso. Agora, depois que o pecado entrou na história da humanidade, a terra está maldita por sua causa. Por quê? Porque agora vai ser um grande desafio você colher os frutos dessa terra. Vai ser um grande desafio você colher os frutos desse chão. Olha o que diz o versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Cardos e abrolhos é todo aquele tipo de planta e erva que tem espinho. Ou seja, junto agora com a erva do campo que você vai comer, Adão, vai nascer espinho, cara. E para você pegar isso, você vai se machucar. E agora você vai ter que separar. Os espinhos vão sufocar, vão matar a planta que você vai querer comer, ou o fruto que você vai querer comer. Então agora a terra, o chão, o solo, para você comer, você vai ter muito mais trabalho. Num contexto imediato, é isso que Deus estava dizendo para Adão. Mas veja, toda a terra recebeu a influência do pecado. Então, se a gente sai do contexto imediato e nós agora vamos para um contexto maior do que Deus estava dizendo, você não pode dizer que a terra está maldita por tua causa, homem, não apenas na questão da agricultura, não apenas na questão da terra e do solo agora dar abrolhos ou dar espinhos. Não, mas você também tem que entender que no contexto maior, esse chão onde o homem pisa, chama-se também terra, mundo, habitação humana. Ou seja, o mundo ou a criação recebeu toda a influência do pecado. Paulo fala sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 22, Paulo diz o seguinte: porque sabemos que toda criação geme e suporta as angústias até agora. Ou seja, a própria criação está gemendo, a própria criação está sofrendo por conta da decisão de Adão e Eva em viver no jardim sem Deus. Portanto, o sofrimento humano é sim um desdobramento do pecado na terra. Uma resposta bem inicial é que a origem do sofrimento na vida humana se deu por conta do pecado. Essa perspectiva pode ajudar a gente a entender algumas questões existenciais em relação a alguns sofrimentos que a gente passa na vida. E aqui, quando eu estou falando agora de sofrimento, eu não estou me referindo a sofrimentos que nós causamos a nós mesmos, ou qualquer outro tipo de sofrimento que a gente causa a alguém por conta das nossas decisões. Eu não estou falando dessa dor, eu não estou falando dessa angústia agora. Eu quero me referir ao tipo de sofrimento que nos assola sem que a gente tenha feito algo para receber aquele tipo de sofrimento. Por exemplo, deixa eu voltar lá nas perguntas inquietadoras que eu fiz há um pouquinho atrás. Por que uma mãe perde o seu marido, recém-casados, com câncer? Por que um tsunami invade a terra e dizima milhares e milhares de pessoas? Quando a gente ouve uma história dessa, sabe qual é uma das perguntas da humanidade?
o homem olha e diz assim: de quem é a culpa? Eu me lembro que quando teve aquela tragédia no Japão, do tsunami, vocês lembram? Uma das matérias que eu li na época dizia mais ou menos o seguinte: onde é que Deus estava quando isso aconteceu? De quem é a culpa? Quando um jovem casal, crente, fiéis, esperam o casamento para iniciarem a sua trajetória de vida sexual, se casam, começam a construir uma história, e depois de 1 ano de casamento, o homem é tirado dessa mulher. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Quando familiares, quando pessoas vão para uma praia, ou então vão para qualquer outro lugar, ou então estão trabalhando e do nada são tomados por uma onda que começa a subir, e dizima tudo e mata muita gente. De quem é a culpa? Tem muita gente que culpa a Deus. Deus é o culpado. Sabe por que Deus é culpado? Porque Deus é poderoso. E se Deus é poderoso, Ele não fez nada. Logo, se Ele tem poder e podia fazer alguma coisa e não fez, a culpa é dele. E aí a gente chega em algumas questões teológicas, complexas. Por exemplo, a gente diz assim: bom, se Deus é culpado, então, ou Deus é todo poderoso, mas não é tão bondoso assim, Ele tem poder, mas não é tão bom. Ou Ele é um Deus muito bondoso, mas ao mesmo tempo que Ele é muito bondoso, Ele não é tão poderoso porque Ele não consegue reter a onda do mar, ou porque Ele não cura um câncer. Quem é o culpado por esses sofrimentos que nos assolam e que só nos faz receber a paga e o salário da dor e da lágrima? De quem é a culpa? Eu preciso dizer para você que a culpa não é de Deus. Sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa. Não, pastor, espera só um pouquinho. Como é que eu posso ser culpado por um tumor na pessoa que eu amo? Como é que eu posso ser culpado quando eu perco uma pessoa que eu tanto amo? Como é que eu posso ser culpado por uma tsunami que aconteceu lá no Japão? Eu moro em Brasília. Alô, pastor, tá precisando tirar férias de novo. Deus é culpado, não sou eu. Quando a gente diz que nós não somos culpados, é porque nós somos orgulhosos demais para assumirmos isso. Santo Agostinho disse uma frase fantástica certa vez. Ele disse que o orgulho transformou anjos em demônios. Quando nós vamos para o versículo 17, Deus foi muito claro com Adão. Deus disse com todas as letras para Adão. Ele disse: a terra será maldita por tua causa. É por isso que tudo está se deteriorando. Doenças, todos os tipos de transtornos que nós encontramos, fome, separações, guerras, desastres naturais, velhice e a cereja do bolo, a morte. Tudo isso entrou na história da humanidade porque a terra foi maldita ou foi amaldiçoada
por conta da escolha de Adão e de Eva. O grande negócio é que quando a gente começa a ouvir essas histórias do tipo o câncer, ou o tsunami, ou qualquer outra forma de sofrimento que assola a vida humana, a gente diz assim: Deus, por quê? Ou então a gente fala assim: Deus, por que o câncer? Deus, por que esse tsunami? Por que o tsunami? Eu queria fazer um teste com você. Eu queria que você elaborasse uma outra pergunta, porque essa não é a pergunta correta. Por que o câncer? Por que o tsunami? Por que a morte? Essa não é a pergunta. Sabe qual é a pergunta correta? A pergunta correta é: por que não o câncer? Por que não se tem tsunami todos os dias? E aí a gente começa a entrar num campo de discussão daquilo que é normal e anormal. Deixa eu dizer para vocês o que é normal. O que é normal para nós? É não ter câncer. O que é normal para nós? É não ter tsunami. O que é normal para nós? Normal para nós é um menino que cresceu só com a mãe e que foi ser pastor e que 2 meses antes dele se formar no seminário, o normal é que a mãe continuasse viva e visse a formatura do filho, porque o sonho dessa mãe era ver o menino com diploma de teologia na mão. Normal, não é normal? Mas não foi assim que aconteceu com esse menino. Normal para nós é isso. E eu quero agora dizer para você que isso é um erro. Sabe o que é normal? Normal é termos câncer agora, todos nós. Sabe o que é normal? Normal é o tsunami, é ter tsunami todos os dias. Sabe o que é normal? Normal é o caos instalado na história da vida humana que nos causa dor. Sabe por que isso é normal? Porque Deus disse para Adão: a terra foi amaldiçoada por tua causa. Sabe o que é anormal? Anormal é não termos câncer. Sabe o que é anormal? Anormal é não ter tsunami todos os dias. Sabe o que é anormal? Anormal é você estar vivo agora aqui e estar sentindo a pessoa que está do seu lado, ainda do seu lado, respirando. Isso é anormal. E esse anormal, ou esse aspecto de anormalidade tem nome. O nome que eu mais gosto em toda a teologia bíblica: graça. Graça. O sofrimento é normal. Não sofrermos é graça. Agora, sabe o que me encanta na história? Me encanta é que pode ser que na próxima esquina, pode ser que daqui a um mês, ou pode ser que daqui a um tempo, esse anormal que você está vivendo agora torne-se normal. Pode ser que de alguma forma o sofrimento invada a sua casa, arrombe a porta da sua casa e entre sem pedir licença e cause um transtorno, uma angústia na sua alma. Pode ser que o diagnóstico daqui a um ano seja terrível para você. Pode ser que você encontre uma notícia que seja horrível para a sua vida e horrível para a sua história, porque
é sim, e fará parte da minha vida e da sua vida vivermos um momento do normal. Sabe o que é que me encanta? É que ainda que venhamos a viver um momento de dor, é que ainda que venhamos a viver os tempos de normalidade, de angústia e de dor, Deus se faz presente e Ele chama a atenção do nosso coração para Ele. C.S. Lewis tem uma frase fantástica sobre isso. C.S. Lewis diz o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando a gente vive o nosso tempo anormal, dinheiro no bolso, saúde, ascensão profissional, quando a gente vive esses aspectos de anormalidade, se der tempo eu vou à igreja, afinal eu preciso descansar um pouquinho. Se der tempo eu curvo o meu joelho e faço uma oração de gratidão a Deus. Se der tempo, eu faço a visita para um irmão da igreja que está angustiado e sofrendo. Se der tempo, eu coloco o dinheiro no bolso e faço um depósito para o irmão que está necessitado. Mas quando o normal invade a nossa história, e as lágrimas começam a cair, ou você se revolta contra Deus, ou você cai de joelhos e ora mais, ou você se torna mais sensível para com o outro, ou você tem mais tempo para ouvir o que é essencial, e chega até no horário, na hora do culto. Me faz lembrar do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque tu estás comigo. Me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante de Nabucodonosor não se curva. E o rei disse assim, se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês dentro da fornalha. Eles disseram, pode acender, porque nós vamos pagar com a nossa vida. E o rei ficou tão furioso que acende esse negócio 3 vezes mais. Eles estavam prontos. E quando a gente encontra, no nosso tempo normal, de dor e de angústia, a presença de um Deus que se importa com a sua dor. Eu vou falar disso no resto das séries, né? Da série. E quando você encontra um Deus que se curva e se aproxima da sua dor e da sua angústia, então nós somos capazes de caminhar com Deus no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento. O pecado, na minha vida e na sua vida, vai fazer em algum momento a gente chorar por conta desses sofrimentos. Mas eu preciso dizer uma coisa para você para terminar. Abundou o pecado, né? Mas superabundou a graça. E esse momento que nós estamos vivendo é graça. É o anormal. Quando vier o tempo normal, que dos seus lábios possam sair palavras diante do Rei, de consagração de vida, perguntas, por que não? Mas de entrega, entendendo que ainda que esse tempo normal que você está vivendo, como resultado da terra ser amaldiçoada por conta do pecado, entenda
se sobre você abundou o pecado, abundou o efeito do pecado, também sobre você superabundou o efeito da graça. Eu espero que nessa primeira conversa você possa sair daqui entendendo que o pecado resultou na tragédia da nossa dor, mas a graça em Jesus de Nazaré, nós encontramos também alívio, ainda que nós estejamos sofrendo e vivendo no nosso tempo de normalidade. Que Deus abençoe muito a sua vida.